Você encontrou aí Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. Você visitante, não vai embora a hora que acabar o culto. A hora que acabar o culto, nós precisamos de 3 minutinhos do seu tempo, porque nós temos um presente preparado para você. Então, se você for embora, você não vai ganhar o seu presente. Então, ao final do culto, o pessoal do acolhimento vai estar aqui à minha direita, e eles precisam de 3 minutos do seu tempo para entregar um presente para você, de tão especial que você é para nós. Amém? Irmão, falei para você que eu estou fazendo campeonato de CrossFit. Tem 3 lives lá no meu Instagram. Você não precisa nem seguir, não tem problema não. Entra lá para você ver eu fazendo exercício. Deus, irmão, você vai animar. Amém? Animado. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. Grande rei Salomão, um dos homens mais sábios que já passou por essa terra, escreveu assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Queridos, não adianta de maneira nenhuma você querer lutar contra tempo. Não adianta de maneira nenhuma você querer lutar contra ciclos, porque a verdade é que a nossa vida, ela é baseada em tempo e ciclos. A nossa vida é baseada em inícios e finais de ciclos, finais de tempo. Você nem percebeu, mas hoje você não tem mais expectativa de chegar no final da tarde na sua casa e brincar com os seus amigos na rua. Você nem percebeu e você já não tem mais expectativa de chegar na sala de aula e encontrar aquele seu amigo que você jurou ser amigo para toda a vida, e hoje quando você passa na rua você faz assim. Porque a nossa vida é baseada em tempos, inícios e finais de tempo. A nossa vida é baseada em ciclos. Você nem percebeu, mas as suas expectativas mudaram. Às vezes os inícios e os finais de ciclos, eles são imperceptíveis, porque se você parar para pensar agora, existem muitos ciclos da sua vida que já se encerraram e você nem percebeu que se encerraram. Porém, existem inícios e finais de tempos que são mais claros. Às vezes alguns são doloridos demais, difíceis de serem enfrentados, outros são extremamente necessários se viver. Porque por mais que exista vontade de não começar um novo ciclo na nossa vida, ainda assim é necessário que você comece. Um dia na sua escola, lembra? Quando era menino contra menina? Menino de um lado, menina do outro. Irmão do céu, lembrei do negócio aqui. É só dinossauro que vai lembrar disso. Quem lembra daquele filme Os Batutinhas? Lá, tem os dinossauros aí, velho. Tem aí. Esse também é que eu sei. Os Batutinha, que tinha um menino que tinha um cabelinho assim. Assiste lá, irmão. Menino contra menina. Aí eles faziam, tem uma parte do filme, né? Meninos, meninas, mas o que acontece? De repente, um piazinho se apaixona pela menininha e vice-versa. Menino quer casar, meu. Me perdi. Então, é necessário que ciclos comecem e ciclos terminem. Um dia você não tinha nem coragem, porque as meninas eram inimigas, e passou um dia, irmão, que você seguiu ela no Instagram. Não pode reagir com foguinho no story, tá? Mas você reagiu com um coraçãozinho ou com um olhinho, né? Porque os ciclos mudaram. Os ciclos começaram a ser diferente. Você produziu vontade de começar um ciclo novo. É necessário que nós enfrentemos novos ciclos. E existe, na maioria das vezes, o próprio Deus nos expulsando para novos ciclos. Às vezes nós ficamos presos em tempos e ciclos que o próprio Deus já não está mais lá. O próprio Deus já nos expulsou para um novo tempo. O próprio Deus já nos expulsou para um novo ciclo, para uma nova estação, para um novo nível, para um novo ciclo, aonde Ele está nos esperando, e o que falta é um passo de fé nosso em direção a esse lugar que o Senhor já preparou para que nós cheguemos.
Porque esses passos, irmãos, são necessários. Deus nos expulsa para novos ciclos. Agora, se eu e você vamos ter coragem de caminhar em direção a esse novo tempo, é decisão minha e sua. Às vezes Deus já tirou pessoas do teu caminho, que Ele ouviu e viu coisas que você não viu e nem ouviu, e você ainda está tentando ficar preso a coisas que Deus já tirou. Deus eliminou um relacionamento tóxico da tua vida, que ia te levar para longe dEle, e você continua sofrendo por ciclos que Deus já se encerrou. Por isso que é extremamente necessário que nós andemos, ou que nós caminhemos para esses novos ciclos. E sabe o que eu acredito? Que Deus está levando está levando você, está levando a aliança para uma nova estação, um novo ciclo. E você que está aqui ouvindo isso, é porque essa estação Deus também te quer lá. Porque senão você não estava aqui. É um novo ciclo, é um novo tempo, é algo em que Deus está dizendo assim: isso foi bênção até hoje, mas a partir de hoje é um novo tempo, eu estou lá esperando você chegar. Agora a decisão de ir para lá é tua. A decisão de entender que aquele ciclo em que você vivia foi bom até aqui, e daqui para frente ele não serve mais, é só tua. É por isso que você precisa se preparar para uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo de Deus que começa na tua vida hoje. Sabe o que eu senti muito forte no meu espírito? A NDC 2025, ela fechou um ciclo que foi bênção para a aliança, mas eu entendi de Deus que Deus está nos expulsando para um novo tempo, um novo ciclo. Deus está nos expulsando para um lugar que Ele quer que nós vivemos. E sabe o que eu aprendo com Deus? Deus não tem compromisso com segunda-feira. Deus não tem compromisso com novos anos. Deus nos expulsa para novos ciclos quando Ele entende, independente se é janeiro ou segunda-feira. Deus não está nem aí. Deus está nos expulsando aqui, setembro de 2025, para um novo ciclo. Agora, se você vai para lá ou não, é só você que decide. Porque o que a gente tem? O que a gente tem dentro da gente? Não, segunda-feira eu começo, e essa segunda-feira nunca chegou. Não, esse ano eu vou ler X livros, vou ler a Bíblia toda, vou fazer academia, vou emagrecer. Você não tem coragem de subir na tua balança, os teus livros continuam empilhados, a tua Bíblia não foi lida, porque você está esperando o 1º de janeiro de 2026 para começar um novo ciclo que Deus já te expulsou para viver hoje. Isso é entendimento de que Deus não tem compromisso com segunda-feira. Deus tem compromisso com o tempo dele. E aí, se eu e você entendemos o que Deus está preparando para nós, nós caminhamos para esse novo lugar. Mas se nós não entendemos, irmão, nós continuamos paralisados por conta das nossas próprias decisões. Essa noite, Deus está nos levando para um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação. Agora, se você vai acessar esse lugar que Ele já está nos esperando, a decisão é só tua. Eclesiastes, escrito pelo grande rei Salomão, depois de Jesus, o homem mais sábio que já passou por essa terra. Eclesiastes, ele vai refletir sobre o sentido da vida e a soberania de Deus sobre todas as coisas. No capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão apresenta 14 pares opostos: nascer e morrer, plantar e arrancar, chorar e sorrir, guerra e paz, persistir e desistir. Sabe o que Salomão está ensinando para nós? A vida é marcada por estações. A vida é marcada por ciclos, tempos diferentes, e todos eles estão sob o controle de Deus. É por isso que ele está escrevendo assim, ó: há um tempo, um propósito determinado por Deus para cada acontecimento, para cada estação, para cada novo ciclo, que começa, mas que também termina. Porque talvez o maior problema meu e seu
é querer iniciar um novo ciclo, sem antes fechar aquele ciclo que a gente estava vivendo. O maior problema que nós enfrentamos na nossa vida é querer fechar um ciclo, é querer começar um ciclo, sem fechar um ciclo que nós estamos vivendo. Porque a nossa vida é baseada em ciclos. Hoje você consegue andar normal, mas você já teve a oportunidade de caminhar ao lado de uma criança que está aprendendo a andar? Ou aprendendo a falar? Gael tem 2 anos e 9 meses, e a fala dele ainda não é perfeita. É interessante quando ele quer me contar alguma coisa, e ele está eufórico, que ele começa: papai, daí ele faz assim, ele esquece, porque ele está vivendo um ciclo de aprendizado. Sabe o que eu aprendo em Deus? Não queira fazer coisas que você ainda não está pronto para fazer, porque você não fechou um ciclo que precisa ser fechado para entrar em outro. Eclesiastes mostra que a vida debaixo do sol pode parecer uma vaidade transitória, mas quando nós passamos a entender que é Deus quem ordena os ciclos, nós passamos a viver com sabedoria, com gratidão e com fé. Porque o capítulo 3, ele aponta para a confiança de que, mesmo que nós não compreendamos novos ciclos, é necessário que nós caminhamos para ele. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca mostra o caminho, Deus sempre mostra só o destino. Quando Deus dá o sonho para José, ele fala assim: o sol e a lua e 11 estrelas se curvarão em você, na sua frente. Mas Deus não mostra ele sendo vendido como escravo, Deus não mostra ele sendo acusado injustamente, Deus não mostra ele sendo preso, Deus mostra ele governador do Egito. O profeta Samuel chega na casa de Jessé, Davi está lá no pasto, atrás das malhadas. Aí Jessé mostra todos os filhos, Samuel fala assim: está faltando alguém. Aí vem Davizinho todo miudinho, aí Deus unge Davi rei de Israel. Mas Deus não mostra Saul perseguindo ele, Deus não mostra ele tendo que lutar contra gigante, Deus não mostra o caminho, Deus mostra o destino. É por isso que a gente precisa entender que tudo está apontando para a confiança, e compreender que mesmo que eu não entenda o tempo que eu estou vivendo, Deus já preparou o lugar aonde eu preciso estar. É um novo tempo para mim, é um novo tempo para você, é um novo tempo para o Aliança em si, aonde Deus já está. E agora me deixe conjecturar e não me chame de herege não, porque eu já disse para vocês muitas vezes que eu leio a Bíblia montando cenas na minha cabeça. Sabe quando eu leio Eclesiastes capítulo 3 verso 1 sobre um tempo determinado para todas as coisas, eu imagino Deus num novo ciclo lá esperando e falando: vem, e nós aqui nos posicionando em caminhar em direção a esse lugar, porque a gente quer viver tanta coisa, a gente quer produzir tanta coisa. Deus está nesse lugar nos convidando a ir para lá. Agora a decisão de ir para esse lugar ou não é só minha e tua. Por isso que para cada novo ciclo que se fecha, tem um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo de Deus que é aberto para quem quer viver. E eu creio que nós estamos correndo para esse lugar, irmão. Eu creio que nós, como aliança, como jovens posicionados, estamos correndo para esse lugar. As faculdades de Sinop não serão mais as mesmas. Por quê, pastor? Porque Deus te levantou naquela faculdade. As empresas de Sinop não serão mais as mesmas. Por quê, pastor? Porque Deus te levou para aquele lugar. Sinop não será mais a mesma. Por quê, pastor? Porque Deus está te levantando para viver uma nova estação, um novo tempo, um novo ciclo para a minha cidade, para o meu estado, para a minha nação. Por quê, pastor? Porque Deus nos levantou para viver um novo ciclo nele. Por isso, para cada ciclo que se fecha, um novo ciclo em Deus se abre. Escute algo: é Deus quem nos conduz aos novos ciclos da vida, início, processo e fim. Deus sempre será o Senhor do tempo, seja ele passado, seja ele presente ou seja ele futuro. O passado, querido, Deus já estava lá e continua lá. No presente, Deus está aqui. No futuro que você nem chegou, Deus já está lá. Por isso que Deus é o Senhor do tempo. E é exatamente por isso que a vida é feita de ciclos. Tempos que você viveu, ciclos que foram fechados, precisam ser deixados no passado.
Sabe por que tem muita gente que não alcança o novo de Deus? Porque vive no saudosismo. Sabe o que significa saudosismo? São tendências e gostos fundados na valorização demasiada do passado. Ah, pastor, mas antes as coisas eram assim. Ah, pastor, mas antes fulano de tal fazia assim. Ah, pastor, mas por que não fazer desse jeito se antes dava certo? O saudosismo nos impede em acessar um novo tempo que Deus tem preparado para nós. E aí o que acontece? A gente fica preso no passado. Sabe por quê? Que tem muito jovem aqui essa noite que não conseguiu ainda alcançar um relacionamento de Deus, porque Deus já te tirou de um relacionamento completamente conturbado, que ia destruir a tua vida, e o teu coração está preso lá naquele lugar de dor ainda. E o Senhor está falando assim para você: vem para o novo, sai desse lugar, eu já te tirei desse lugar, vamos para o novo. Tem um cara bonito, moreno, charmoso, não tão bonito quanto eu, porque a Bruna já deu essa sorte. É verdade, Deus. Mas Deus está preparando você, Deus já preparou, Deus já está num novo lugar para você, e você ainda não teve coragem de se desprender de um ciclo que Deus já fechou. Deus tem algo novo e você não conseguiu ainda entender isso. O senhorio de Jesus sobre o tempo da sua vida precisa ser entendido, porque é Ele quem abre e que fecha ciclos, é Ele quem determina o final e o início de novos ciclos na sua vida. Ou nós vamos ter coragem o suficiente de entender que é Ele que é o condutor dos ciclos das nossas vidas, ou nós vamos continuar vivendo coisas erradas, e isso é extremamente perigoso para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Porque se nós não entendemos o senhorio de Deus sobre o tempo da nossa vida, nós vamos viver coisas no presente que era para a gente ter vivido lá no passado, ou nós vamos querer viver coisas do futuro no presente, e nós nem estamos preparados para isso. Sabe o que acontece, irmão? Na minha cabeça, nas minhas orações Deus, não me deixa viver hoje aquilo que era para eu ter vivido lá em 2024. Deus, eu não quero viver hoje aquilo que é para mim viver lá em 2026. Me faça desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado hoje, o tempo hoje, o ciclo do hoje. Deus, se precisa ser fechado os ciclos hoje, que o Senhor feche e que eu corra para um novo tempo, mas não me deixa viver coisas erradas em tempos errados. É por isso que a gente precisa ter fé, confiança em Deus, ao de entender que o passado passou, o presente é para nós desfrutarmos, e o futuro Deus já está preparado para quando a gente chegar lá. Só que a gente é a geração do fast food, né? É lanche de 5 minutos, é pizzas de 5 minutos. Irmão, já tem 35 anos. Me lembro da época que eu era criança para adolescente, morava com minha mãe, com meu pai, saía comer uma pizza. Irmão, era 1 hora esperando uma pizza, porque eles iam fazer a massa, eles iam bater a massa, eles iam rechear a pizza e eles iam assar a pizza. Só que a gente não quer esperar. É por isso que tem muita gente querendo viver o futuro no presente, e aí dá tudo errado. O coração se magoa, porque Deus não tem compromisso com o seu tempo, porque Ele sabe que se Ele entregar as coisas do futuro no teu presente, você vai acabar com tudo, porque você não está pronto, você não está preparado. E nós precisamos entender também que o passado ficou no passado, é ponto final, é um novo começo, é uma nova estação. Todo fim, na verdade, é o início de algo maior, porque Deus nunca vai botar fim numa estação que você está vivendo, para você viver uma estação pior do que você vivia. Deus sempre vai botar fim em ciclos na sua vida, para você viver coisas maiores, para o lugar que Ele está te levando. É por isso que a gente precisa acreditar que é Deus quem nos conduz a final e a início de ciclos, porque Ele não põe em final de ciclos para nos magoar, para nos decepcionar, não. Muitos finais de tempos e ciclos que nós vivemos, são para curar o nosso coração,
é para curar a nossa vida, é para nos expulsar para um novo lugar que Ele tem preparado para nós. É por isso que os processos que nós vivemos, que foram finalizados, nos prepararam para viver novos começos, novas situações, novas estações, porque o processo é extremamente necessário para o ser humano. Só que tem muita gente presa em processos que Deus já colocou final. A gente adora falar de processo, né? Mas todo processo tem começo, meio e fim. Se um processo não teve fim na tua vida e ele está durando muito tempo, fique alerta, porque pode ser que esse processo já acabou e você continuou preso num ciclo que Deus já colocou o final. Ai, pastor, mas Deus colocou o fim de um ciclo e eu não saí ainda. Ele não é poderoso para me tirar de lá, irmão. Acorda. Existem decisões que precisam ser tomadas por mim e por você. Sabe o relacionamento que está te tirando da presença de Deus? A decisão de acabar com ele não é de Deus, não, é tua. Sabe a pornografia que está te tirando a intimidade com Deus? A decisão de procurar ajuda é tua. Sabe situações na sua vida que Deus já decretou o fim e você ainda não saiu? A decisão de sair desse lugar é tua. É por isso que tem muito processo que não chegou ao fim, porque você não quis sair. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que tem um ciclo chegando ao final da sua vida, porque você veio sendo preparado e justamente para esse momento que começa hoje na sua vida. Não queira ficar preso em situações que Deus está colocando fim hoje. Não queira ficar preso a um tempo que Deus está colocando fim hoje. Sabe por quê? Porque eu entendi de Deus que tem um novo tempo para a tua vida, tem uma nova história para a tua vida, tem uma nova estação para a sua vida. Sabe a estação da seca? Deus põe fim hoje. Sabe a estação do aprendizado? Você aprendeu, Deus põe fim hoje. Sabe a estação processual? Está chegando ao final hoje. Deus está te habilitando para um novo tempo. Deus está te habilitando para um novo começo, um novo nível, irmão. Existe um tempo determinado e esse tempo se chama hoje. E o Senhor te convida a participar desse tempo hoje. Prepare-se, porque Deus inaugura uma nova estação na tua vida. Meu Deus, levanta a tua mão, quero profetizar na tua vida. Prepare-se, porque Deus está inaugurando um novo tempo na tua vida, um novo tempo na tua história. Irmão, o teu ministério vai romper, a tua vida financeira vai romper, a tua vida processual vai romper. Deus está te habilitando para um novo tempo. Apenas esteja pronto, preparado, porque um novo ciclo Deus inaugura na tua vida hoje, e Ele já preparou esse lugar, e nós vamos correr para lá no nome de Jesus. Escute algo. Não adianta você lutar contra tempos. A sabedoria está em discernir cada estação com o seu propósito. Sabe qual é o maior segredo para o ser humano entender e aprender a respeito de estações e ciclos nas nossas vidas que vêm e vão? É ser sábio. Porque no começo da minha mensagem eu disse, Andinho, que o homem mais sábio depois de Jesus Cristo que passou por essa terra é o homem que está dizendo que é necessário ter sabedoria para lidar com estações e tempos, com inícios e fim, com o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de persistir e o tempo de desistir, o tempo de morrer e o tempo de ressuscitar, o tempo de guerra e o tempo de paz. E é só com muita sabedoria do céu que a gente aprende a lidar com essas estações das nossas vidas, porque a vida é baseada em ciclos que começam e terminam, porque Ele já escreveu que existe um tempo determinado para todas as coisas. Escute algo. Deus nunca vai atropelar tempo na tua vida. Deus nunca vai atropelar tempo na tua vida. Deus acelera os tempos quando nós nos colocamos à disposição para viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas se você não está disposto, Deus não acelera nada. Nós precisamos de sabedoria para entender e discernir os tempos necessários do final e do início de cada ação.
Posso contar um testemunho para você que eu acho que eu nunca falei nesse púlpito aqui. Eu demorei a discernir e ter sabedoria sobre inícios e finais de tempos. Como a maioria de vocês sabem, 2024 eu fui pastor do Aliança e da Renotins por 1 ano. E hoje não tenho problema em falar isso para ninguém. Mas Deus tinha colocado o final de um ciclo na minha vida em dezembro de 2023 e eu não entendi. Por isso que 2024 foi um dos piores anos da minha vida. Ministerialmente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, porque eu não entendi o final e o início de um ciclo em Deus. Eu não tive sabedoria para entender que Deus estava colocando o ponto final em um tempo e iniciando outro. E eu iniciei um tempo sem fechar outro, e eu sofri muito por isso. Por isso que eu estou dizendo para você, Deus põe o ponto final em estações. Agora, se você vai aceitar esse ponto final e caminhar em direção a uma nova estação, a decisão é tua. E como que eu faço isso, pastor? Sabedoria. Salomão, em Provérbios, escreve a palavra sabedoria 40 vezes. Em Eclesiastes, Salomão escreve a palavra sabedoria 25 vezes. Por 10 vezes na história de Salomão, relatada em Reis e Crônicas, aparece a palavra sabedoria. A vida desse homem era baseada em sabedoria. Tanto é que 1 Reis e 2 Crônicas, o próprio Deus vai falar que deu sabedoria a Salomão. Deus fala assim: pede para mim o que você quer, Salomão. Aí Salomão fala assim: Senhor, eu quero sabedoria. Aí Deus dá sabedoria para Salomão. Imagina, irmão, se eu lá era capaz de eu pedir qualquer coisa que não fosse sabedoria. Mas escute, algo que talvez você nunca prestou atenção nesse texto. Quando acontece toda aquela situação, Deus diz para Salomão: pede o que você me quer e eu vou te dar. Salomão pede o quê? Mas Salomão já era sábio. Porque uma pessoa que não era sábia, ela teria pedido qualquer outra coisa: riqueza, poder, fama, carros, mulheres, qualquer coisa. Agora só pediria sabedoria a Deus. Você entende que a sabedoria nos conduz para lugares que vão mudar não só o tempo vivido hoje, mas vão mudar também o nosso futuro? Você entende que decisões do presente, tomadas baseadas na sabedoria que vem de Deus, vão alterar completamente o destino da nossa vida? Eu sempre digo, decisão altera destino. Decisão altera a vida de qualquer pessoa. Esse homem recebe sabedoria de Deus, e agora ele vai ensinar para mim e para você, que é necessário ter sabedoria para lidar com o tempo da nossa vida. Sabe por que a gente está paralisado em tempos que Deus já colocou o final, e eram para ter sido finalizados para que nós atingíssemos outros lugares? Porque você está lutando a sua guerra de forma errada. Você está querendo ensinar a Deus como te levar para o futuro que Ele já mostrou para você. Você está querendo conduzir a mão de Deus para chegar no lugar que Ele já mostrou para você que você chegaria. Para de lutar da forma errada as guerras que Deus vai lutar por você. É por isso que você continua paralisado no mesmo lugar, sem caminhar em direção para o teu futuro, porque você está lutando as suas guerras de forma errada. Você está fazendo do jeito tudo errado. Você está tentando fazer acontecer com a própria força dos seus braços. Deus disse para você que você faria coisas grandes, e aí você está tentando fazer as coisas que Deus faria com você, caminhando perto de pessoas que não vão te ajudar. Porque nós temos o grande erro de pensar que o nosso espaço geográfico determina aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu já contei isso aqui algumas ou outras vezes e eu vou falar de novo. Uma vez eu estava aqui na igreja e um menino me ligou: pastor, meu nome é fulano de tal, tudo bem? Paz querido, tudo bem? Como é que você está? Pastor, eu estou pensando em me mudar para a IPR Central, eu sou da igreja X. Eu falei: uai querido, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não. A sua igreja é bíblica? É, pastor, minha igreja é bíblica. Eu falei para ele: eu conheço seu pastor é um homem de Deus. Eu olho para ele e eu enxergo Jesus.
Por que você quer vir para a IPR Central? Ah, pastor, o Aliança é influente na cidade, tem bastante gente, eu percebo que talvez meu ministério vai romper melhor aí. Eu falei, filho, para. O que Deus tem para fazer na tua vida não é determinado pelo espaço geográfico onde você está. Seja a bênção aí aonde você está. Deus foi buscar Davi lá atrás das malhadas. Você não precisa estar aqui no Aliança para romper com o teu ministério. Você precisa ter o coração disposto em Deus para viver o que Ele determinou que você viveria. Irmão, vim aqui dizer para você no nome de Jesus: para de lutar as tuas guerras de forma errada. Para de tentar fazer com a força dos teus braços. Para de tentar romper ciclos que ainda não foram rompidos. Para de querer viver no futuro aquilo que Deus ainda não colocou para você viver. Entenda que o teu lugar é aqui, o teu tempo é hoje, e Deus está decretando que o teu ciclo é hoje. Tranca os teus ouvidos para o teu entendimento. Para de dar ouvido para a tua própria mente. Sabe o que a Bíblia diz? Que o coração do homem é enganoso. Para de dar ouvido para o teu coração. Tranca os teus ouvidos para o teu coração e começa a ouvir o que Deus tem para você, porque é a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida que vai te conduzir para o que Ele tem para a tua história. Porque enquanto você continuar tentando fazer, fechar e iniciar ciclos que Deus não fechou e que Deus não iniciou, você vai continuar se magoando, e pior, você vai colocar a culpa em Deus, nos anjos, na trindade, no pastor, no seu esposo, na sua esposa, qualquer um, menos em você. Posso contar o testemunho? Não vou contar também, ninguém falou que pode, brincadeira. Eu tinha uns 16 anos, o pastor Evaldo, que era o pastor da igreja antes do pastor Tilica, me falou assim: ó, quando você fizer 18 anos, eu vou te mandar para o seminário. Amém? Eu sempre tive certeza que eu seria pastor. Uma vez me perguntaram assim: Bruno, se você não for pastor, o que você vai ser? Eu falei: nada, eu não tenho uma segunda opção. Deus me chamou para isso. Tá bom. Irmão, deu 18 anos, eu fiz 18 anos. Aí fui lá no pastor Evaldo e falei: e aí, pastor, bora? Ele falou: não, você não está pronto. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu colocava a culpa no pastor Evaldo. Irmão, por 10 anos, 18, 19, 20, eu desviei da igreja. Irmão, eu ser pastor nessa igreja é um milagre. Irmão, já desviei, já fui organizador de calorada aqui na cidade, eu já fui para uma outra igreja, já voltei para essa igreja. Aí o que eu fazia? Porque o pastor Evaldo não me mandava para o seminário, eu colocava a culpa no pastor Evaldo, colocava a culpa nos presbíteros, do pastor Tilica, tadinha da minha mãe, colocava a culpa na minha mãe. Olha só, teve um dia, nessa igreja aqui, a igreja ainda não era grande assim, veio um pastor de fora, domingo de manhã, e ele liberou uma palavra sobre a minha vida a respeito do pastoreio. Falei: agora eu vou, quem me segura mais? Se Deus falou, ai do homem que tentar impedir um servo do Senhor de ir. Acabou o culto, falei: mãe, lembra, mãezinha? Não sei se você vai lembrar, minha mãe está ali. Mãezinha, vamos tomar um sorvete à tarde? Ela: vamos. Aí fomos eu e minha mãe, sentamos ali na casa do sorvete. Falei: mãe, vou para o seminário, vou de qualquer jeito. Eu fazia agronomia na UFMT, vou largar a agronomia, vou largar tudo e vou para o seminário. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim: você não está pronto. Aí, irmão, eu fiquei: como que eu não estou pronto? Você não ouviu o que Deus falou? E ela falou assim: eu ouvi, mas eu te conheço, você é meu filho e você não está pronto. Para encurtar a história, eu fui para o seminário com 28 anos de idade, porque se eu tivesse ido antes, eu tinha estragado tudo que Deus tinha para fazer na minha vida, porque eu não estava preparado. Eu queria, com a força dos meus braços, abrir um ciclo que Deus ainda não tinha aberto, e queria fechar um ciclo que Deus ainda não tinha fechado, porque eu não tinha sabedoria para discernir as estações da minha vida. E talvez o que esteja faltando para você é discernir as estações que o Senhor tem para iniciar e finalizar a tua vida. Você deve conhecer, mas a estação da primavera é a que sucede o inverno e antecede o verão.
as temperaturas se tornam mais amenas, o ar fica mais úmido. A primavera é conhecida como a estação das flores, as folhas brotam nas árvores, é a estação onde a noite tem praticamente a mesma duração do dia, é a estação da transição da seca do inverno para a estação chuvosa que é o verão, a primavera onde tudo é lindo, você passa e as árvores estão floridas, as flores estão floridas, é a estação onde as folhas estão verdinhas, os galhos têm vida, o sol fica mais intenso e bonito. Só não saia de casa sem um guarda-chuva na estação da primavera. Então chega o verão. O verão é a estação mais quente do ano. O verão vem depois da primavera e antes do outono. Claro que você não precisa sair no verão com uma blusa de frio. Tá quente demais, irmão. Só não esqueça o guarda-chuva, porque no verão chove muito. Os dias são quentes e longos e as noites são mais curtas. Você dorme menos, mas você aproveita muito mais. O verão exala alegria. O verão é a estação das férias, é alegria, intensidade. Mas o verão chega ao fim e dá lugar ao outono. É a transição entre o verão e o inverno. A luz solar diminui, as temperaturas começam a cair. Agora é hora de começar a tirar os casacos do armário. As árvores começam a perder as folhas, os galhos que antes eram cheios de flores não são mais. Mas calma que isso não é morte não, sabe por quê? Porque as folhas e as flores dão lugar aos frutos. Em muitos lugares o outono é a estação da colheita, é a estação do equilíbrio. Dia e noite tem praticamente a mesma duração. É hora de sair de casa, mas não esquecer o casaco. Com o final do outono chega o inverno. Você precisa aprender, querido, que toda estação tem fim e tem começo. O inverno é a estação mais fria do ano. O inverno é a estação da introspecção. É onde os dias são nublados. É onde você fica mais pensativo, mais calculista. Você recalcula a rota da sua vida no inverno. Ninguém recalcula a rota da vida no verão. O verão é praia. O verão é alegria, é intensidade, os dias são mais longos, você dorme menos, mas você aproveita mais. O inverno não. O inverno, os dias são mais curtos e as noites são mais longas, é a estação da introspecção, você fica calculista. Verão é alegria, inverno é introspecção, é hora de você repensar o caminho que você está seguindo, porque agora as temperaturas estão mais baixas, e o casaco se torna obrigatório. Não adianta você querer lutar contra tempo e estação. Não adianta você querer usar roupa do verão no inverno. Não adianta você querer usar os acessórios do outono na primavera. Não adianta você querer sair de casa vestido no inverno da mesma forma que você sairia no verão. Por isso que a gente precisa ter sabedoria para carregar na mala da nossa vida só a bagagem que nós precisamos para cada estação. Não adianta você ir lá para as Maldivas com as roupas que você levaria lá para o Himalaia. Não adianta você querer ir viver o inverno da Europa com as mesmas roupas que você levaria para Cancún. Não adianta a gente colocar bagagem errada na mala que nós estamos levando para a estação, porque isso só vai gerar mágoa e transtorno. É por isso que nós precisamos ter sabedoria para lidar com cada estação que nós estamos passando. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com os ciclos. As estações precisam ser respeitadas, os ciclos precisam ser respeitados. Irmão, vim aqui dizer para você em nome de Jesus: carregue na sua mala a bagagem da sua vida que você precisa para cada estação que você está vivendo. Para de querer carregar coisas que você não precisa na estação que Deus está levando você para viver. Para de querer carregar na sua bagagem roupas que não são necessárias para a estação que você está vivendo. Para de levar coisas que são desnecessárias
Jesus está te alertando para um novo tempo, um novo nível, uma nova estação que começa na sua vida. Mas em nome de Jesus, que nós deixemos as nossas bagagens erradas para trás, que nós coloquemos na mala do nosso destino apenas aquilo que nós vamos precisar para viver na nova estação que o Senhor está nos convidando a entrar. Aliança, se prepara para um novo tempo. Sabe por quê? Porque é tempo de você orar mais, é tempo de você jejuar mais, é tempo de você ler mais a Bíblia, é tempo de você pregar o Evangelho. Deus te preparou até aqui, irmão. Deus vai te dar palavra para você pregar na tua faculdade. Você vai comprar pão na mercearia, Deus vai te dar uma palavra para você entregar para o atendente. Sabe por quê? Porque Deus está nos levando para a nova estação. Cada final carrega em si a semente de um novo começo. Então que nós tenhamos capacidade para levar na bagagem que o Senhor entregou nas nossas mãos apenas aquilo que nós precisamos para a nova estação que Ele tem preparado para nós. Se o louvor quiser me ajudar, eu já estou terminando. Prometo que eu estou terminando. E eu termino dizendo que novos começos fazem parte do plano de Deus. Cada etapa te prepara para a etapa seguinte. Cada estação que você enfrenta está te preparando para viver a próxima etapa que Deus vai te levar. Aqui hoje mesmo, aqui tem gente que está vivendo o inverno, tem gente que está recalculando a rota da vida hoje, tem gente que está introspectivo, tem gente que está vivendo a primavera, aquele dia lindo, cheio de flor, tudo é flor, as árvores são bonitas. Tem gente que está vivendo o outono, não está mais tão belo como estava na primavera, mas está cheio de fruto para ser colhido. Tem gente que está no verão, praia, intensidade, alegria, sorrir de qualquer coisa. Aqui tem várias pessoas vivendo estações diferentes, mas cada uma dessas estações que você está vivendo está te preparando para a próxima estação que o Senhor vai te levar. E é por isso que você precisa estar preparado. Esses processos de preparação para a próxima estação exigem de você paciência, discernimento e sabedoria para conduzir a tua vida na próxima etapa que o Senhor está te levando. Entender um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação, o plano de Deus nos ajuda a enfrentar com mais coragem aquilo que nós estamos vivendo. É deixar os ciclos que Deus já encerrou, que eles fiquem para trás, e é ter sabedoria para entender que agora é tempo de deixar para trás o que já foi encerrado e perceber qual é a nova estação que eu estou vivendo. Porque você não consegue viver uma nova estação sem você perceber o lugar que Deus está te levando. Você não consegue viver o que Deus tem preparado para você, porque os ciclos amadurecem, eles preparam você para a nova estação. Isso está moldando o teu caráter. Cada estação que você vive molda o teu caráter, gera resiliência para a tua vida e te prepara para a próxima estação da sua vida. Cada estação que você vive é uma sala de aula que Deus te coloca para aprender. Cada estação, cada ciclo vivido é uma sala de aula com Deus. Todo novo ciclo também inaugura uma nova fé e uma nova coragem. Não queira enfrentar as próximas estações que Deus está te levando com a mesma coragem e com a mesma fé que você tinha antes, porque provavelmente vai dar errado. Toda nova estação inaugura uma nova fé. Pare de querer viver coisas que já ficaram para trás. É tudo novo, irmão. Quanto saudosismo está impedindo a gente de viver o novo. As etapas passadas foram salas de aulas que Deus nos colocou para aprender a viver com o que nós vamos viver hoje. Vamos sair do velho, vamos deixar as bagagens erradas para trás. Sabe qual é o nosso problema? O novo de Deus já foi inaugurado, mas nós estamos querendo levar a bagagem velha para um novo que Deus está te levando. Irmão, final do ano você vai lá para a praia. Irmão, eu já tenho um pacote comprado para o Rio de Janeiro, num hotel, irmão, num hotel beira-mar, pé na praia, lá na Barra da Tijuca. Pastor Vitinho, pastor Renan Bela estava aqui. Eu já falei aqui, meus,
eu vou ter que ir no mercado comprar Coca-Cola, presunto, mussarela, pão para levar para a praia, porque é muito caro lá. Vocês já me emprestam uns coolers, umas caixas térmicas aí. E outra coisa, vocês já vai ter que me buscar lá, porque eu não vou nem gastar dinheiro com Uber. Vou pro Rio de Janeiro, irmão. Você acha, você viu que eu estou fazendo crossfit, né? Você acha que eu vou usar a sunga que eu usei o ano passado? Vou nada, irmão, vou comprar 2 sungas novas para mim. Ah, e você usa sunga na praia? Claro, é só turista que usa short. O carioca usa sunga. Aí, ó. Vou pra praia para usar roupa velha? Vou nada, irmão. Vou comprar roupa nova, vou comprar roupa lá no Barra Shopping. Por que eu estou falando isso para você? Para de querer inaugurar o novo de Deus com bagagem velha. Para de querer inaugurar o que Deus está fazendo novo para você com roupa velha. Tem uma frase que diz que para o novo entrar, o velho precisa sair. Aqui, irmão, eu tinha uns 25 pares de tênis. Tinha mesmo, vou mentir para você não. Acho que nesse último mês eu dei 1, 2, 3, 4, 5. Esse último mês eu dei 6 pares de tênis meus. Sabe por quê? Porque não faz sentido eu querer entrar num lugar novo de Deus sem com bagagem velha. Em nome de Jesus, deixa o velho para trás. O novo de Deus inaugura uma nova estação. É tudo novo, é um novo sorriso, são novas roupas, é uma nova fé, é uma nova coragem, é um novo impulsionamento de Deus para a tua vida. O mesmo Deus que abre ciclos é fiel para encerrar quando o propósito já foi cumprido. Ei, deixa eu te falar, o propósito antigo já foi cumprido. Deus já te ensinou o que precisava ensinar. Deus já arrumou o que precisava arrumar. Deus já ensinou o que precisava ensinar. Irmão, vamos enfrentar o novo. Vamos para um novo de Deus. Irmão, eu já fiquei muito preso em lugares que Deus já tinha me expulsado. Até esse ano, até semana passada, eu estava preso em lugares que Deus já tinha me expulsado. Sabe o que eu entendi para mim mesmo? É um novo tempo, é um novo ciclo, é uma nova estação para a minha vida. E eu vim aqui dizer para você, eu decidi ir para o novo. Eu decidi deixar as bagagens que me impedia de acessar o novo de Deus para trás. E eu queria convidar você para ir para esse mesmo lugar. Aliança, eu vim autorizado no nome de Jesus a dizer para você que hoje inaugura um novo tempo, um novo nível, uma nova estação, um novo ciclo. Irmãos, foi ótimo que nós vivemos até aqui, mas obrigado. Deus tem algo novo preparado para mim, preparado para você, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida, para a aliança. Deus está nos levando. Prepare-se, esteja pronto, comece a desfrutar hoje o que Deus tem para você. E o Espírito Santo, enquanto eu preparava essa mensagem, me disse assim: Bruno, termine essa mensagem com a seguinte frase: sejam bem-vindos à nova estação do Senhor para a tua vida.